surgiu essa ideia da gente falar um pouco mais sobre esse tema e entender um pouco mais, porque o que me chama muita atenção a gente tem todas as questões econômicas aqui dentro do país e poderia, de repente, sim, ser uma oportunidade, principalmente na região Nordeste, onde a gente tem sol ali, né, praticamente o ano todo, muito vento, para desenvolver mais a parte de energia, tanto solar quanto eólica, ser uma atração, porque o preço do quilowatt-hora na Europa está muito alto e aqui no Brasil a gente, nessa comparação, se eu não me engano, eu tinha lido, acho que eu não vou lembrar agora aqui, mas era uma diferença muito alta. Acho que era 1.000 euros pro quilowatt-hora. Eu vou até pesquisar aqui durante a gente conversa, mas era um preço muito bem mais enorme, né? Assim, a diferença. Qual seria realmente, não seria uma vantagem muito grande, né? A gente pensar em ter essa atração de desenvolver algumas regiões nossas aqui internas, utilizando dessa questão positiva de ter uma energia solar ou uma eólica e ser essa atração para essas indústrias? Aí entra também muito uma questão burocrática dos impostos. A gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária muito grande e aí a gente sabe que isso teria que a gente até desenvolver um pouco mais uma questão política em relação a isso. Mas quais seriam os benefícios que você enxerga, assim, exatamente, que poderia ajudar a nossa economia através dessa pauta? Bom, você falou dos empecilhos brasileiros, o imposto é um deles. Tem aquele pacote custo Brasil. Sim. Então você tem risco jurídico, né? Você tem questão de infraestrutura também, que no Brasil ainda ela é precária em termos gerais, né? Que em São Paulo o cenário a gente sabe que é melhor, mas o país em geral ele tem esses problemas, então são entraves, tornam menos interessante. Agora o Brasil ele tem que aproveitar essas oportunidades, né? Então a gente tem que deixar um pouco claro aqui algumas questões. Aquela visão anos 70, né? De que proteger o meio ambiente significava não se desenvolver, era uma visão de anos 70 mesmo. E que a chave só foi virada nos anos 90, quando vieram conceitos que até hoje são aplicáveis de desenvolvimento sustentável. Então você conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente é completamente factível. Mas acho que além disso, o Brasil tem muito a ganhar se ele melhorar a sua impressão internacional em termos de proteção ao meio ambiente. Imagina o desastre que seria para o nosso agronegócio o Brasil estar associado a uma imagem de que desrespeita o meio ambiente. Você teria aí muitos países, muitos estados justificando empecilhos a importar produtos brasileiros, commodities, aí vamos pegar o do agronegócio, né? Com uma justificativa, plausível ou não, que tem gente que aproveita o protecionismo para isso, de que, né, o Brasil desrespeitaria o meio ambiente. Então, seria um desastre para o agronegócio. Então, a gente tem que imaginar como um aliado. Proteção do meio ambiente, uma agenda ambiental, ela é aliado. Agora, tem um outro aspecto que é interessante. Em 2 pontos principais, o Brasil tem como atrair investimentos internacionais. Seja na geração de energia limpa, né? Nós temos muito potencial, como você falou. Nós já temos know-how nisso, porque o Brasil, tradicionalmente, há algumas décadas, ele tem a sua matriz principalmente ligada àquelas mais aceitáveis ambientalmente, né? Esse acho que é um ponto interessante. A atração de empresas que queiram transferir suas plantas, seus parques para cá, para poder usar esse tipo de energia e deixar de correr risco em outras regiões do mundo. E tem outro aspecto também importante, que é nós atrairmos os créditos de carbono. Então as compensações de emissão mundo afora, que são muito grandes, inclusive da China. A China, você mencionou bem, ela não é demandada da forma como deveria sobre questões ambientais, mas uma hora ela vai ser. No momento que ela vier ser, ela vai ter que compensar essas emissões. Os Estados Unidos e a Europa basicamente já estão nessa agenda, não é? O presidente americano é uma das principais lideranças em agenda ambiental em termos, né, governamentais. Então, o Brasil ele tem muito a como se beneficiar disso, para atrair créditos de carbono e investimentos em energia limpa. Então, é a questão de know-how, é a questão de espaço territorial e propensões a essas tecnologias que geram energia limpa. Seriam ferramentas alavancadoras do desenvolvimento nacional. E a gente já sabe que aquela indústria clássica, chão de fábrica, ela não vai fazer parte da principal forma como o Brasil vai se desenvolver, né? A gente sabe que esse processo para o Brasil ele já passou.
né, essas indústrias chão de fábrica estão procurando países com uma mão de obra ainda com remuneração ainda inferior à brasileira. Então, a gente já tem aí um processo que nos faz buscar outras formas de trazer investimentos e trazer negócios para o Brasil. O meio ambiente é uma grande sacada, você está correta aí na tua análise.